Deseja libertar-se do sentimento de angústia, solidão, que às vezes te aprisiona e você nem sabe o porquê. Método inédito, descubra agora mesmo. Como sair da depressão em 21 dias, sem remédios, sem médicos, te libertando de tudo aquilo que te paralisa. Totalmente testado e garantido, veja no link da descrição do vídeo. A pessoa tem que aprender a criar imagens eidéticas, eu já falei sobre isso em um outro vídeo. São imagens que a gente cria em nossa mente por meio dos 5 sentidos, colocando intensidade emocional, e isso então gera uma nova programação. A outra forma de você lidar com a fobia social é você utilizando o efeito bola de neve. Você já viu como é que uma bola de neve começa lá em cima da montanha? Ela começa pequenininha e na medida que ela vai descendo, ela vai aumentando o tamanho, a velocidade e a potência. Então, na medida que você vai aprendendo a lidar com a sua fobia, controlando a sua respiração, treinando mentalizar-se, vivendo situações num grau de dificuldade suportável, depois você vai aumentando o sarrafo, assim como um atleta que vai aumentando o peso para ficar cada vez mais forte, você começa a lidar com a fobia social dentro de um contexto que você suporta. Por exemplo, consigo com algumas pessoas da família, mas quando tem alguém de fora já começa a disparar ataque cardíaco, então você começa a buscar controlar sua respiração em situações mais simples. Depois, gradativamente, você vai aprendendo a controlar sua respiração, seu batimento cardíaco, as imagens que aparecem na sua mente, em contextos mais complexos. E assim você vai colocando em prática, então, o que nós chamamos de efeito bola de neve, ou seja, com o tempo você vai criando musculatura e estrutura psicológica e emocional para lidar com esse contexto que você está vivendo hoje. Mas hoje em dia também há algumas outras terapias alternativas que eu tenho indicado fortemente aos meus clientes. Uma delas chama-se microfisioterapia. A microfisioterapia é um tipo de terapia que ajuda a libertar memórias que, por vezes, nós nem temos consciência. Memórias dos nossos antepassados, né? Existe um estudo chamado epigenética, que mostra, epi significa acima e genética. Então, epigenética é aquilo que está acima da genética, que é as programações que nós também podemos trazer dos nossos antepassados. Dependendo do que os nossos antepassados viveram, temos memórias muito fortes que nós nem temos consciência do que foi, que simplesmente essas memórias são disparadas em alguns contextos, fazendo com que a gente sinta muita raiva, muito medo, muita tristeza sem nenhuma explicação. Então a microfisioterapia tem ajudado nisso. Outra terapia que tem crescido bastante são as constelações sistêmicas, constelações familiares, que ajudam também a lidar com esse tipo de informação que está armazenada no nosso sistema nervoso e que nem sempre está consciente. Na medida que você traz à tona, que você traz para a sua consciência a possibilidade de trabalhar essa memória, você então começa a utilizar o efeito dominante ou o efeito bola de neve para poder lidar com a fobia. Existem também as terapias cognitivas, uma terapia que andou bastante nessa direção, tem estudos que são chamados hoje de programação neurolinguística. A programação neurolinguística surgiu de estudar grandes terapeutas que conseguiam em pouco tempo ter resultados incríveis com seus pacientes. Então, existem ferramentas que esses terapeutas desenvolveram, que foram mapeadas e depois ensinadas a outros terapeutas. Algumas terapias que são terapias de efeito breve, ou seja, terapias muito efetivas que vão direto na causa do problema, também pode acelerar bastante essa questão da fobia social. Como vencer a fobia social? Você precisa então aprender como ela funciona em você, como ela é ativada em você, o que está sendo ativado em você, que memória está sendo ativada em você e a partir daí começar um processo de liberação e transformação dessa memória. Se você não resolver a memória, qual vai ser o caminho? Utilizar medicamento. Mas qual é o problema do medicamento? É que ele resolve, porque ele vai atuar no seu sistema nervoso autônomo, no seu sistema glandular hormonal, mas a pessoa começa a ficar dependente. Então, na medida que o medicamento vai ficando mais forte para o corpo, a pessoa vai ficando mais fraca para lidar com a situação sem o uso do medicamento. Então, cria uma dependência que no médio e longo prazo pode ser prejudicial à saúde de quem toma e também ao fortalecimento e desenvolvimento da autoestima de quem toma. Eu sou super favorável a você procurar um profissional especializado e quando você precisa de medicamento, procurar um psiquiatra, porque ele pode prescrever o medicamento adequado. Mas é muito importante que você mantenha a sua consciência o seguinte, além do medicamento,
Você tem que fazer algo em paralelo para que o mais rapidamente possível você não necessite mais do medicamento. Assim você se fortalece, você aprende a lidar com a situação, se tornando mais forte e aí sim você vence, literalmente, a fobia social. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão, um novo vídeo e escreva aí se você tem curiosidade ou gostaria de aprender mais sobre alguma coisa ligada a comportamento humano, coloque a sua pergunta que dependendo do caso podemos criar um vídeo especificamente para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Até lá.